Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1, amém? A palavra de Deus diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Feche os teus olhos um momento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, meu Deus, é a Tua palavra, meu Deus, é a Tua palavra bendita, a Tua palavra santa, a Tua palavra poderosa, Senhor. Fala aos nossos corações aqui nesta manhã, nos dá mais entendimento da Tua palavra, Senhor. Fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso coração através dela. E, meu Deus, tudo aquilo que não Te agrada nas nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha moldar, venha transformar, Senhor, que venhamos a cada dia nos parecer mais com o Senhor, que venhamos estar mais parecidos contigo a cada dia, através da transformação da Tua palavra. É isso que nós Te pedimos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aqui a gente vai ver que Jesus, está escrito aqui que ele tinha que passar por Samaria. E diz que ele entrou numa cidade chamada Sicar, e nessa cidade tinha um poço, que as pessoas naquela época não tinham água encanada, elas tinham que ir num poço pegar água para beber, para dar para os animais. E diz que Jesus, ele cansado do caminho, ele sentou e ele ficou lá. Primeira coisa que a gente entende aqui, gente, está escrito que Jesus era necessário passar por aquela cidade. Quem conhece a história dos judeus, a história dos samaritanos, sabe que judeu não se dá bem com samaritano. Então, normalmente, judeu nem passa perto daquela cidade. Não passa perto. Só que Jesus falou: eu tenho que passar. E ele foi. E ele sentou no poço, diz a Bíblia que ele estava cansado. Nesse livro de João que a gente vai aprender o seguinte, que Jesus é Deus, mas Jesus também era homem. Deus cansa? Deus não cansa. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus cansou. Então aqui está falando da humanidade de Jesus, como homem. Ele como homem, como eu e você, ele andou, caminhou, chegou lá que cansou. E ele sentou lá para descansar. E diz que era a hora sexta. Hora sexta, isso aqui é a contagem que os judeus fazem do horário. A hora para os judeus começa às 6 da manhã. O dia começa às 6 da manhã para os judeus. Então se a hora sexta, 6 da manhã, mais 6 horas, dá meio-dia. Era meio-dia. A hora que Jesus, ele sentou naquele poço. E Jesus, ele tinha um objetivo quando ele foi fazer isso. Vamos entender aqui nesta manhã que objetivo que Jesus tinha naquele poço. Vamos continuar a história, deixa aberta a sua Bíblia. No 4:7 está escrito assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E vamos entender aqui o que está falando na Bíblia. Jesus, ele falou: me dá água, eu estou com sede. E a mulher já não foi muito elegante com Jesus, não foi muito educada. Falou: como você que é judeu? Por que ela sabia que Jesus era judeu? Pelas roupas dele. Como que você, judeu, sabe que a gente não se dá bem, que samaritano não se dá bem com judeu? Como que você vem pedir água para mim? A mulher reclamou com Jesus.
E olha o que está escrito aqui. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Na história judaica diz que onde um samaritano lavou as mãos, um judeu não lava os pés. Eles tinham essa rixa. Porque quem que era o samaritano? Para você entender, o samaritano, isso volta lá na história dos reis de Israel. O povo de Israel se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é onde ficava Samaria. E lá o rei que comandou aquela cidade, ele fez o povo judeu se misturar com outras pessoas. Então não era todo mundo judeu puro mais. Começou a entrar um monte de gente de outros povos e misturou. Virou tudo mestiço. Os samaritanos eram judeus mestiços. Eu não sei se tem alguém mestiço aqui. Eu sou mestiço. Meu pai é descendente de japonês. Minha mãe é brasileira pura. E você pode ver, o japonês ele tem esse sentimento. Eles dão valor para quem é japonês puro. Misturou, eles não dão certo. Muita gente que é descendente de japonês sabe que lá, mesmo no Brasil, quem é filho de japonês não gostava que casasse com estrangeiro, que não fosse descendente de japonês. E os judeus eles tinham isso no pensamento deles também, de não se misturar. E se misturando já não vale mais nada. Você vê que a gente, às vezes, tem gente que não é nem mestiço, que é Nisei, que é filho de japonês, mas só porque é de outro país, eles também não aceitam aqui. Vocês são estrangeiros. Então existia esse tipo de coisa entre os judeus e os samaritanos. Mas o que a gente aprende aqui, gente? E a gente vê muito preconceito dentro da igreja. Jesus, ele não traz preconceito para ninguém. Porque na verdade Jesus, ele quebrou um monte de tabu aqui. Primeiro, o judeu não pode conversar com o samaritano. Ele já quebrou isso aí. Segundo, ele sendo um mestre, homem, ele nunca podia publicamente conversar com uma mulher na frente de todo mundo. Não é igual hoje, que você chega na rua e parar para conversar com uma mulher. Naquela época, no meio dos judeus, isso aí era visto como, sabe, uma coisa imoral. Você não pode não chegava uma mulher batendo papo com ela, como a gente faz hoje. É que as pessoas às vezes pensam com a cabeça de hoje. Os costumes daquela época são completamente diferentes. Então Jesus quebrou um monte de tabu. Então, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro do evangelho, as pessoas barram as pessoas por causa disso. Porque se Jesus fosse religioso, ele nunca ia conversar com essa mulher. Em muita igreja, dependendo da roupa que você está, você não entra. Você não entra. A mulher está de calça comprida. Está com tatuagem, está com piercing, está com não sei o que. Não vai entrar. Uma história muito interessante que eu ouvi um pastor contando, de um rapaz, ele dando testemunho dele. Ele era travesti. E ele estava indo lá, ele estava no Rio de Janeiro, ele estava indo lá para o lugar onde ele faz os programas dele. E ele caminhando, indo, ele parou na frente de uma igreja. E estava o louvor cantando. E disse que alguma coisa segurou ele na frente da igreja. Ele não conseguia sair de frente da igreja. E ele, sem perceber, ele começou a entrar dentro da igreja. Ele não entendia porque ele foi impulsionado a entrar para dentro da igreja. E ele, quando foi entrar dentro dessa igreja, tinha um diácono. O diácono é o obreiro, né, que geralmente recebe as pessoas na porta, ajuda as pessoas a encontrar um lugar para sentar, né? Esse tipo de pessoa, é o obreiro dentro da igreja. E ele, travesti, estava tudo com aquela roupa, né? Com peruca, com um monte de coisa. Quando o diácono olhou aquele homem entrando dentro da igreja, ele já segurou. Onde você está indo? Aqui dentro não pode entrar desse jeito, não. Não, mas é que eu ouvi a música e não sei, alguma coisa me puxou aqui para dentro. Não, volta para sua casa, troca de roupa e depois você vem.
O que aconteceu? Esse rapaz triste saiu. Na verdade, ele estava pensando em suicidar, gente. Agora que eu lembrei isso. Ele estava pensando em se suicidar. Ele ia em tal lugar, ele ia se suicidar. Só que Deus impulsionou. Só que nessa primeira igreja ele foi e o homem barrou ele por causa da aparência dele. É o que foi falado aqui. O religioso e igrejas onde há religiosidade, as pessoas elas te baseiam pelo teu exterior. A pessoa é daquele jeito, aquele jeito, aquele... Aí o que aconteceu? Ele continuou a caminhada dele. E ele ficou mais triste ainda. Ele já estava pensando em se matar. Ele ficou mais triste ainda, porque ele foi rejeitado na igreja. Só que ele passou na frente de uma outra igreja. Essa outra igreja que ele tinha passado é uma igreja grande, bonita, mas ele passou na frente de uma portinha, menor que a nossa aqui. E também estava tocando louvor. E ele parou de novo na frente da igreja. E ele foi impulsionado a entrar dentro da igreja de novo. E ele foi para dentro da igreja de novo. Só que quando chegou dentro da igreja pequenininha, simples, uma senhora idosa olhou para ele e falou: meu filho, vem cá. Deu um abraço nele, deu um beijo nele. Entra, aqui é a casa do Senhor. Disse que ele entrou naquele lugar, ele ouviu a palavra, ele se converteu e se tornou um pastor. Você está vendo a diferença do tratamento? Jesus, ele era assim. Jesus, ele não olhava para você, não, isso aí não. Infelizmente, em muitos lugares hoje, em igrejas, que se dizem igrejas, as pessoas são barradas por causa da roupa que está vestindo, por causa de alguma coisa. E Jesus, ele não tem esse tipo de coisa. Jesus, ele falou: eu vim para os doentes. Se você está vendo que a pessoa é um travesti, sei lá, o cara entra cheio de tatuagem, cheio de coisa, a pessoa está doente. A pessoa está precisando de Jesus. É essa que você tem que puxar para dentro da igreja. Não, mas muita igreja é recebida aquilo que está entrando de terno, de gravata, tá com a Bíblia, não. Isso não precisa de Jesus, gente. Isso já conhece. Então vamos entendendo aqui como que Jesus tratava as pessoas. Mas vamos continuar a nossa história. João 4,10 está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, e tu lhe dirias, ele te daria água viva. Vamos parar por aqui. Jesus falou para ela assim, respondeu para ela respondeu, grossa com Jesus, falou: como que você é judeu e fala comigo que sou samaritano? Jesus, ele não perdeu a calma dele. Ele chegou para ela e falou assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz. Vamos entender isso aqui. Qual que é o dom de Deus? Segura o teu dedo aí, não tira o teu dedo de João, vai lá para Romanos. Passa João, passa Atos, aí você vai achar Romanos. Romanos 6, 23, abra sua Bíblia. Romanos 6, 23. 2 livros para frente de João. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus está falando para ela assim: se você soubesse quem está falando com você. Porque ela também era religiosa e ela era preconceituosa. Ela já tratou mal Jesus. Não vem não, você é judeu, não chega perto de mim não. E Jesus falou: se você conhecesse o dom de Deus, qual que é o dom de Deus? Jesus estava indo lá para salvar aquela mulher. O que está escrito aqui? Que o dom gratuito de Deus é vida eterna. Esse é o dom gratuito que cada um de nós, quando estamos indo buscar Jesus, que a gente recebe. É a vida eterna.
Hoje em dia, as mensagens dentro da igreja estão mudadas. As pessoas não estão vindo mais para a igreja para receber vida eterna. Estão vindo para a igreja para receber namorado, para receber marido, para receber carro, para receber dinheiro. Está tudo errado. A gente veio para a igreja porque para você ter essas coisas, você pode ficar no mundo. Você consegue. Mas vida eterna você não consegue lá fora. Você não pode caçar, você não vai achar a vida eterna. Porque a vida eterna está escrito por Cristo Jesus. Então Jesus ele foi com o objetivo de salvar aquela mulher. Você vai entender como que ela era problemática, essa mulher. Vamos continuar a história aqui. Volta lá para João. João 4,11 está escrito assim: e disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo, e onde pois tenhas água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Quer dizer, Jesus, ele não estava falando de água, ele estava falando de coisas espirituais. Uma mulher não está entendendo nada que Jesus está falando. E gente, a gente quando está dentro da igreja, a gente precisa ter o discernimento de Deus nas nossas vidas. Então, sempre que você entrar na igreja, ajoelha e ora a Deus, fala assim: Deus, fala comigo nesta manhã ou nesta noite. Fala através do pastor, através da pregação, ou através de algum irmão que vai falar comigo. Me dá entendimento do que eles vão falar para mim. Porque realmente, sem o Espírito Santo não agir no seu coração, você não vai entender absolutamente nada que ele vai falar dentro da igreja. E essa mulher, Jesus falou A para ela, ela não entendeu B. Ah, mas você não tem nada para pegar no poço, você não está entendendo nada que Jesus estava falando. Não precisa abrir sua Bíblia, mas 1 Coríntios 2,14 está escrito assim: ora, o homem natural, quer dizer, aquele que não tem nada, não tem nenhum conhecimento das coisas de Deus, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É igual você chegar para os teus amigos que são mundanos e começar a falar da Bíblia, e vai falar que você é louco. Oh, mas você está pirado com esse negócio de Jesus. Ah, morreu. Esse negócio, você vai para o céu. Isso é loucura, você está louco. O pessoal vai falar isso para você. Você está pirado, você está fanático, você é louco. E as pessoas não entendem. Por quê? Porque enquanto Deus não chegar e não der entendimento para essa pessoa, se hoje vocês estão aqui, é porque Deus abriu o olho de vocês. É claro que vocês não entendem ainda todas as coisas, mas o básico vocês entenderam, que vocês precisam de Deus, que vocês precisam de Jesus. Mas tem gente lá fora que você pode ficar o dia inteiro falando para ela e ela não entende que precisa de Jesus. E ela não vai entender nunca. Você pode ficar dias conversando com ela, todo dia falando da Bíblia, todo dia. Se Deus não tocar nela, não adianta não. Não adianta. Eu conversei até a última vez que o irmão dele estava aqui, eu estava conversando com ele. O Paul Washer, que é um pastor americano, que a gente gosta, que as pregações dele são muito boas, ele contou uma história, que um dia ele foi pregar lá no Alasca. Lá no Alasca ele foi pregar. E ele estava na igreja pregando, e de repente entrou um homem no meio do culto, entrou um homem bem grande. O Paul Washer é grandão, o homem era maior que ele, entrou dentro da igreja. E o homem sentou bem na frente assim. E o Paul Washer pregou. E quando acabou o culto, o Paul Washer foi conversar com aquele homem. Não conhecia aquele homem, primeira vez que ele estava vindo na igreja. O Paul Washer perguntou: meu amigo, tudo bem? Você entendeu o que foi pregado aqui hoje? Não entendi tudo. Até uma criança entende o que você falou aqui hoje. Até uma criança. Mas ele não conseguia entender como que ele precisava de Jesus, como ele precisava receber vida eterna. E o Paul Washer sentou com ele e começou a explicar a Bíblia. Começou a puxar vários versículos da Bíblia explicando. Ficou 1 hora, 2 horas, 3 horas. É isso que tem que fazer, gente. Assim, não é esse negócio, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, eu já aceito. Não existe isso. Isso não existe.
Igual eu falei, né, dos irmãos lá, fiquei horas conversando com eles. Não funciona assim. E ele ficou horas com aquele homem explicando da salvação, explicando de Jesus. E ele já tinha lido aquele João 3,16 um monte de vezes, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Só que o Paulo falou, lê mais uma vez esse versículo. E ele começou a ler. Porque o mundo amou Deus de tal maneira. Porque Deus amou. Tudo bem. Porque, tá vendo como que eu erro? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. No meio da leitura, ele. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Aí começou a chorar, começou a gritar. Eu estou salvo, Deus me salvou. Ele já tinha lido um monte de vezes aquele versículo, Paulo, acho. Mas naquela hora, Deus tocou no coração dele. Não foi o Paulo que falou nada. De repente o homem deu ele entendeu. E ele começou a chorar e falou, eu estou salvo, Deus me salvou. Eu entendi que Deus trouxe a salvação na minha vida. Isso é um poder de Deus, gente. Por isso que eu falo, eu estou pregando aqui, mas é Deus que vai trabalhar no coração de vocês, não sou eu. O meu trabalho aqui é pregar a palavra de Deus. É como o Paul Washer pregou. Mas então é uma coisa que é espiritual e as pessoas não entendem. Mas vamos continuar nossa história para você entender. João 4,13 está escrito assim: Jesus, porém, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Isso aqui é muito interessante. Se você ver no nosso panfleto da igreja, tem esse versículo. Eu coloquei esse versículo no panfleto. Jesus falou, se você beber essa água, você vai tornar a ter sede. O que Jesus está querendo dizer com isso? Essa água, gente, representa as coisas desse mundo, que não pode saciar a nossa vida. Você na sua caminhada, na sua vida, quantas coisas que você buscou para tentar ser feliz e você não conseguiu ser feliz? Quantas coisas? Eu precisava ter mais dinheiro. E você conseguiu dinheiro, mas não mudou a sua vida. Eu precisava casar. Casou, mas não resolveu a sua vida. Eu precisava ter isso, eu precisava ter aquilo. Quando conseguiu, não adiantou nada. Então, as coisas desse mundo, elas não sustentam a gente. Se não for Deus sustentar a gente, nada satisfaz a gente. Segura em João, abre lá em Eclesiastes. Eclesiastes está depois de Salmos em Provérbios, depois de Provérbios em Eclesiastes. Abre a sua Bíblia lá. Capítulo 6. Vamos entender isso aqui. Se Deus não abençoar a gente pode ter tudo, gente. Se Deus não abençoar a nossa vida e as coisas que a gente tem, a gente não consegue ser feliz. Eclesiastes 6, 1 está escrito assim: há um mal, isso é Salomão, o rei Salomão que escreveu o Eclesiastes, ele está falando aqui. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens, honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. E Deus não lhe dá o poder daí comer, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e uma enfermidade. Olha o que está escrito aqui. Continuando: se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Vamos parar aqui, segura um pouquinho aí, vamos parar que está entendendo o que Salomão está dizendo aqui. Pode chegar todas as coisas nas suas mãos: dinheiro, riqueza, marido, esposo, mas se Deus não te der o dom para você aproveitar as coisas que estão na sua mão, a Bíblia está dizendo é melhor que você tivesse sido abortado. Era melhor que você nem tivesse vindo ao mundo. Porque a vida de uma pessoa que tem tudo, mas ela não consegue desfrutar disso, ela não consegue ser feliz com isso, ela é a pessoa mais infeliz do mundo, gente. Quanta gente que a gente vê no mundo que é milionária, é bilionária, mas a pessoa é totalmente infeliz. Ela tem tudo,
Então, ela recebe tudo, porque tudo vem de Deus. Então ela recebe riqueza, ela é rica. Mesmo não estando na igreja, não estou falando de gente que está na igreja não. Pode ser de gente que está na igreja, mas pode ser que não. E ela tem tudo, mas ela não consegue ser feliz com aquilo que ela tem. Ela conseguiu chegar a ter uma fortuna de $1 bilhão, ela não está satisfeita com $1 bilhão, ela quer ter 2. E quando ela chegar a ter os 2, ela vai querer ter 4. Ela nunca consegue ser feliz. Nunca. Então o Eclesiastes está dizendo que é melhor que a pessoa não tivesse nem nascido. Porque ó, ele vai continuar falando aqui no 6,4 está escrito assim: porque debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. É o que acontece. Muita gente fica correndo atrás de um monte de coisa e nunca está satisfeita, nunca consegue ser feliz. É melhor ter morrido, estava em paz. É isso que a Bíblia está dizendo. E a gente vai voltar na história de João lá, você vai ver que aquela mulher ela não tinha isso também. É por isso que Jesus foi até ela. Ela não tinha essa paz. Muita gente não tem essa paz no coração. É por isso que a gente tem que convidar as pessoas a vir à igreja. Seja ela rica, seja ela pobre, seja ela famosa, seja ela desconhecida. Porque tem coisas que só Deus dá para nossas vidas, gente. Mas vamos continuar a história aqui. Volta lá em João. João 4,14 está escrito assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A água que Jesus dá para a gente, que é o Espírito dele, gente, que é a presença dele, quando a gente recebe a presença de Jesus, a gente pode estar na miséria, a gente é feliz. A gente pode não ter nada e a gente continua sendo feliz. É o que eu contei na pregação de ontem, quando eu li aquele versículo de 2 Timóteo 4, Paulo estava na prisão, estava velho, estava sem roupa, estava todo esfolado, que ele apanhou muito, e ele logo ia ser decapitado. Só que mesmo assim ele estava feliz. Como que uma pessoa nessa situação consegue ser feliz? Mas ele conseguia, porque ele tinha Deus. E muita gente tem tudo e não consegue ter nada. Não consegue ser feliz com nada. É o que eu já falei de Alexandre o Grande, que foi um grande imperador. Ele conquistou o mundo inteiro, mas depois que ele conquistou o mundo inteiro, ele chorou. E perguntaram: por que você está chorando, imperador? É porque não tem um outro mundo para eu conquistar. Ele não estava satisfeito só com esse mundo. Se você parar para refletir na tua vida, muitas coisas você correu atrás, buscando, e você nunca conseguiu ser feliz. E você nunca ia ser feliz. Sem Jesus, gente, a gente não consegue ser feliz nunca. É impossível. Impossível. Mas agora vamos entender o problema que a mulher estava passando. João 4,15 está escrito assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu. Isto disseste com verdade. Olha o problema dessa mulher. Jesus já conhecia o problema dela. Através do dom de conhecimento do Espírito Santo, Deus revelou para Jesus o problema que essa mulher tinha. Ela já tinha casado 5 vezes. O que demonstra isso, uma pessoa que casa 5 vezes? Que não consegue estar satisfeita com ninguém. Casou com um, não deu certo. Ah, não tá bom. Casou com outro. Ah, não tá bom. Casou com outro. Ah, não tá bom. Casou com outro. Ah, não. Casou com outro. Ah, não tá indo. E esse que ela estava não era nem marido dela.
Ainda estava vivendo numa adultério. Quer dizer, a pessoa, ela estava completamente destruída, essa mulher. Estava no pecado, totalmente infeliz. Então, aí você entende lá no começo que Jesus falou, era necessário que Jesus passasse por essa mulher. Jesus tinha que chegar naquela mulher. Jesus, gente, ele, às vezes por causa de uma pessoa, ele se sacrifica. Por causa só daquela mulher, ele foi até lá. Quer dizer, o que a gente aprende com isso, gente? Homem para ela não satisfazia. Se Jesus não tivesse encontrado com ela, ela ia largar desse que ela estava, ela ia atrás de outro. Depois ia atrás de outro, atrás de outro, atrás de outro. O que a gente aprende? Que mulher, homem, dinheiro, bens materiais, religião, isso não satisfaz a gente. Quanta gente você conhece, e infelizmente acontece, quanta gente você conhece que fica pulando de igreja em igreja, ela não conseguiu encontrar felicidade ainda. Ela tem que ficar pulando. Não, essa igreja aqui não está boa. Aqui louvor não está bom, não, eu vou para outra. Aqui a pregação não está boa, e vai para outra. Não, aqui o pastor é muito chato, eu vou para outra. Não, aqui o pastor não sabe pregar, não, eu vou para outra. É porque a pessoa está indo na igreja e ela não está encontrando Jesus. Porque se ela encontrar Jesus, ela não fica satisfeita, gente. Se ela encontrar com Jesus, ela fica pulando de galho em galho. Tem gente que fica pulando de galho em galho em religião. Um dia vai para a igreja evangélica, outro dia vai para o espiritismo, outro dia vai para o budismo, outro dia vai para a messiânica, outro dia para os mormons, outro dia para o testemunho de Jeová. A pessoa conhece todas as religiões e ela não consegue ser feliz. Porque não satisfaz, gente. Igreja entre aspas, que é a placa aqui, que é a instituição, isso não satisfaz a sua vida. O importante é que dentro da igreja, Jesus esteja na igreja. Se Jesus estiver na igreja, você vai ficar satisfeito. Se você não tiver, você vai chegar aqui, não, vou embora. Vai para outro lugar. E essa mulher, ela era insatisfeita de tudo. E esses dias eu estava... Olha como que é. Isso vira até doença, gente. Essa insatisfação na vida das pessoas vira doença. Eu estava assistindo um documentário essa semana, documentário sobre compulsão. Compulsão é aquilo que você tem que fazer toda hora, você não se satisfaz toda vez que está fazendo. Contou a história de 3 pessoas, de 4 inclusive. O primeiro caso era de uma mulher que criava cachorro. A maioria tem cachorro aqui, vai entender o que eu estou falando. Essa mulher, ela era viúva, tinha perdido o marido, então ficou sozinha. E ela era o tipo de pessoa que não gostava de se relacionar com os outros, pessoa antissocial. E onde que ela tirava essa solidão dela? Com os cachorros. Só que ela começou a ter um cachorro. Só que toda vez que ela saía na rua e via um cachorro, ela pegava o cachorro e jogava para dentro de casa. Todo dia que saía na rua, olhava outro cachorro, ficava com dó, pegava. No documentário, quando filmaram, era um documentário, dentro da casa dela já tinha 100 cachorros. 100. E a casa dela cheia de jaula, assim, com os cachorros tudo dentro. E os cachorros tudo sofrendo. Olha como que é o engano de Satanás na vida de uma pessoa. Ela achava que estava fazendo bem para aqueles bichinhos. Ela pegava filhote, pegava cachorro, os quintal lá que ela deixou ficar tudo cheio de cocô, cheio de xixi, uma sujeira. Os cachorros sem espaço para andar. Porque ela fala, não, sair na rua, olha, tá solto lá, vai ficar com dói todo. E as pessoas da secretaria lá da pública lá que cuida desse negócio de cachorro falam, não pega mais cachorro, minha senhora. A senhora não está dando conta de cuidar desse cachorro. Esses cachorros estão sofrendo na sua mão. Ela achava que estava fazendo bem para os cachorros. Mas como que uma pessoa de 77 anos consegue cuidar de 100 cachorros? Ela recebia a aposentadoria dela, recebia a pensão dela e recebia mais uma ajuda não sei do que. No total dava uns R$3.500. Tudo ia para os cachorros.
Ela, por semana, ela comprava 5 sacos de 25 quilos de ração para dar para os cachorros. No mês, isso dá 500 quilos de ração, gente. Todo mês, ela comprava 500 quilos de ração para dar para os cachorros. Só que aquele monte de cachorro jogava a ração assim, bagunça. Bagunça, gente. Você está vendo como que é as coisas? Isso é doença, vira doença. Ela achava, não. Ele pensou assim, todo cachorro que você vê na rua, você pegar. Não tinha mais condição de ela criar. A gente tem uma em casa pequenininha, tá igual leite. A mulher está com 100 cachorros dentro de casa. Você está vendo como que é as coisas? Isso é a pessoa que, tá faltando coisa para ela, e ela está achando que vai achar mais cachorro. Ela vai ter 200 cachorros dentro da casa dela, 300 cachorros, ela não vai conseguir ser feliz nunca. O outro caso era de 2 meninas, de 19 anos. Menina educada, menina que faz faculdade, 2 gêmeas, mas tinha compulsão de comer. E tinha que comer toda hora. Só que elas tinham que comer, mas elas ficavam preocupadas, tô gorda, e toda hora no espelho. E atrás das caixas dos alimentos tem as calorias, né? Elas calculavam todas as calorias que tinham, todos os alimentos que elas comiam. Então elas calculavam, eu comi isso aqui agora, deu 100 calorias. Aí comi um pouquinho mais depois, agora deu 200. Chegou na hora do almoço, já deu 500. Eu só tenho que comer 700 o dia todo, que eu vou fazer? Vou vomitar, e vomitava. Para comer mais depois. Olha o sofrimento que as pessoas passam. Falta de Deus, gente. Isso é falta de Deus. Elas tentavam se satisfazer com a comida e não conseguiam. Tinha que ficar vomitando toda hora. Pessoal, ela estudante de biologia da faculdade. Gente que entende. E mesmo assim ela não conseguia se libertar disso. O outro homem viciado em jogo. Arrasou com a família inteira por causa de jogo. Ficou na miséria. Ficou na miséria por causa de jogatina, de jogar baralho. Diz que ele ficou um dia 24 horas numa mesa jogando baralho. Direto, sem ir no banheiro, sem fazer nada. O médico explicando essa situação, diz que nos Estados Unidos tem aqueles caça-níquel nos cassinos. Tem gente que é tão viciada naquilo que a pessoa vai de fralda para não precisar se levantar da cadeira. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar uma coisa dessa? Tem que ver se tem japonês de fralda aqui dentro. Você vê o que o diabo faz para escravizar as pessoas? Você está entendendo o que é isso? Chega nesse absurdo. Um ato chega a colocar uma fralda, deve ser uma coisa tremenda, né? Uma coisa dessa. Né? Então, gente, a gente vai até aqui. É só para você entender o que eu quero passar dentro da mensagem dessa manhã para você. Sem Jesus, você não vai conseguir ser feliz. Os irmãos saíram daqui. Se eles não buscar Jesus, eles vão sofrer. Vai sofrer. Vai sofrer. Porque a pessoa acha que, não, acho que eu vou fazer isso, vai dar certo. Acho que eu vou fazer aquilo, a minha vida vai melhorar. Não vai. A gente tem que ter constância, gente. Por isso que eu falo, você está aqui, você está satisfeito, você está gostando da palavra, está te alimentando, está sendo útil para a sua vida, fica à vontade. Se aqui não está se satisfazendo, busque um lugar que satisfaça. Mas busque um lugar que você vai ouvir. Porque se numa igreja, gente, não existir uma pregação que venha você entender o que está sendo dito e aquilo vir entrar dentro de você, não vai te satisfazer também não. É igual eu falo das pessoas que ficam pulando de igreja em igreja. Por quê? Porque naquele lugar não está sendo alimentada a pessoa. Se você não é alimentado, você vai procurar alimento em outro lugar. Então guarda essa mensagem no teu coração. Essa mulher, ela não conseguia ser feliz. Semana que vem a gente vai continuar a história dela. E você vai entender que só depois que ela encontrou Jesus, ela conseguiu paz na vida dela. E a gente só vai conseguir paz na nossa vida
depois que a gente tiver encontro com Jesus, a gente entender. Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus colocou eternidade no teu coração. Eternidade é uma coisa que não tem fim. Qualquer coisa que você jogue aí dentro, seja marido, esposa, filho, dinheiro, bens materiais, religião, vai sumir aí dentro. Não vai cobrir. Para cobrir uma coisa eterna, tem que ser outra coisa eterna. E eterna é só Jesus. É o que eu já falei. Está no panfleto, está escrito isso. É exatamente isso que é escrito no panfleto. As pessoas estão atrás de um monte de coisa, desesperadas, e não conseguem nunca ser feliz. Nunca conseguem ser feliz. E é o caso desses 3 casos que eu falei, das meninas por causa da comida, aquela senhora por causa dos cachorros e aquele homem por causa da jogatina. E as pessoas não conseguem ser felizes. Então, vamos ficar firme com Jesus, vamos buscar o Senhor, porque Ele só que nos satisfaz, amém? Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos agradecer por essa palavra, e semana que vem a gente vai continuar essa história, amém? Fecha teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta manhã, diante da Tua presença, buscando a Tua face. Meu Deus, que assim como aquela mulher, nós também, antes de te conhecermos, Senhor, nós, meu Deus, buscávamos em muitas coisas, Senhor. Buscávamos desesperadamente nas coisas, nas pessoas, nas religiões, mas nunca conseguíamos ser felizes, Senhor. Mas um dia nós nos encontramos com o Senhor, assim como aquela mulher se encontrou com o Senhor. E quando nós nos encontramos contigo, Senhor, o Senhor nos deu aquela água que o Senhor disse que nunca mais nós teremos sede. E hoje nós estamos satisfeitos. Quer tenhamos muito dinheiro, quer tenhamos pouco dinheiro, nós estamos felizes porque temos o Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa colocar essa satisfação no coração de cada um. Ajuda, capacita, meu Deus, cada um nessa caminhada, nos ajuda nessa caminhada, Senhor, que não é fácil. E que a gente, como está escrito nessa passagem, Senhor, que esta água que nós recebemos de Ti venha se tornar uma fonte de água viva. Que, meu Deus, não somente venha ser uma bênção para as nossas vidas, mas que a gente venha transmitir isso a outras pessoas. E que a gente possa, meu Deus, através da Tua palavra, saciar outros corações, Senhor. Porque nós sabemos que aí fora está cheio de pessoas desesperadas, buscando coisas e tentando ser felizes. Mas nós sabemos que jamais elas vão ser felizes se não tiver um encontro real com o Senhor. Nos ajuda, nos capacita nessa caminhada. Nos ajuda a ajudar outras pessoas, Senhor. Nos dá direção. É isso que nós queremos te pedir nesta manhã. E já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos?